Tem muita gente dizendo aí que ora, mas não ora, que lê a Bíblia, mas não lê, que jejua, mas não jejua. Muita gente vivendo no passado. No passado eu era assim, no passado eu fiz assim. E hoje, Jesus não está interessado no que você era, está interessado no que você é. Não é o que você fez que vale, vale o que você está fazendo. Quem é você agora, neste momento? Isso é importante. Então é preciso se arrepender dos pecados e começar uma vida nova, uma vida diferente, em comunhão com Deus. Então o que importa é o que você é agora. Então aquele fariseu, ele olha para aquela mulher e vê ali uma pecadora, e ele já a condena. Ela não poderia estar ali. Ela não poderia nem encostar em Jesus. Era uma pecadora para ele. Ela já estava condenada. E ele compara aquela mulher com ele mesmo. Então ele se achava ali o tal, ele se achava ali o santo, né? Ele estava ali convidando Jesus, colocou Jesus na sua casa. Jesus entrou na sua casa, pronto, ele se achava justificado agora. Jesus está na minha casa. Não sabendo ele que para Deus todos são iguais, todos necessitam de perdão, de misericórdia, de amor. Então Jesus estava ali demonstrando que aquela mulher estava em melhores condições do que aquele fariseu, que se achava o melhor, o santo. Porque ele representava um papel, e aquela mulher não. Aquela mulher estava no papel dela mesma. Ela estava se humilhando diante de Jesus. Ela não se achava merecedora de nada. Tanto é que não pediu nada. Mas foi justificada exatamente por isso. Pela sua humildade. Por chegar a Jesus se achando pecadora. Se achando não merecedora. E ela achava que nem ia ser aceita mesmo, na verdade. Mas, para sua surpresa, Jesus a incluiu no reino de Deus. Jesus lhe deu a salvação. E é coisa interessante, Jesus poderia excluir aquele fariseu, que era fariseu, era rico. Veja só, Jesus não excluiu nem ele. Ele não excluiu aquela mulher, mas também não excluiu aquele fariseu. Ele foi à casa, foi convidado? Ele foi. Ele poderia ter dito, não entro na casa de fariseu, não entro na casa de gente rica. Mas não, ele não excluiu ninguém. Veja que aquela mulher não estava interessada na opinião daquele fariseu, nem na opinião de ninguém. Geralmente os fariseus não aceitariam de maneira nenhuma a mulher daquela entrar na casa dele. Também na sociedade daquela época a mulher não poderia soltar os seus cabelos no meio de todos e nem conversar com um homem em sociedade. Mas ela quebrou todas as barreiras. Ela não estava preocupada com o que os outros achavam. Ela queria chegar a Jesus. Ela queria adorar Jesus. O objetivo dela era esse. Se humilhar diante de Jesus. No tópico 2 nós vamos ver aí a reação da mulher, a excluída. Aquela pecadora não restava outra coisa senão chorar e adorar Jesus com seu unguento e lágrimas. Lucas 7,38. Ela nada podia alegar em sua defesa, pois todos sabiam quem era ela e o que fazia. Não podemos desprezar, pois, os que ao nosso redor choram envergonhados de seus pecados. Então a mulher não chegou pedindo perdão ao fariseu por entrar na casa dele, não falou com ninguém, não queria saber a opinião de ninguém. O negócio dela era com Jesus. Ela estava querendo chegasse a Jesus. A solução para ela, ela sabia. Era Jesus, não era mais ninguém. Então ela não queria agradar homens, ela queria agradar a Deus. Então, a atitude dela foi uma atitude de uma verdadeira adoradora. Ela se sentia realmente condenada. Ela mesma sabia da sua acusação, do seu pecado, do seu defeito. E ela estava atrás de quem poderia dar-lhe o que ela precisava. Ela precisava de amor. No tópico 3, reação de Jesus, o amor inclusivo. Diante da insensibilidade do fariseu, o Senhor mostra a fé operosa daquela pecadora. Lucas 7, 44 a 46.
Em seguida, diante de todos, Jesus inclui a mulher no reino de Deus. Os teus pecados te são perdoados. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Lucas 7, 48 a 50. Então veja bem, um fariseu insensível, ele não se comoveu, não achou vantagem nenhuma naquela mulher pecadora estar ali aos pés de Jesus, beijando os pés de Jesus, com as suas lágrimas ela molhava os pés de Jesus, ela ungia os pés de Jesus com óleo, gastando coisa que valia dinheiro, né? E enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. E é interessante, ela chegou ali toda suja de pecado, e ela lavou os pés de Jesus, mas ela saiu com os cabelos purificados. Ela saiu limpa. Então ela limpava os pés de Jesus empoeirados, né? E ela que saiu com a cabeça limpa. Então ela sujou seus cabelos, vamos dizer, materialmente, mas limpou espiritualmente. Então Jesus, sua reação àquela adoração foi o quê? Perdoar os pecados daquela mulher, justificá-la diante de Deus pela sua ação de adoração, de arrependimento dos seus pecados. Então Jesus se agradou da fé daquela mulher. Para ela fazer aquilo ali, precisava de fé, e fé agrada a Deus. Na parte 2 nós temos aí o evangelho às prostitutas. Na evangelização das prostitutas, há duas perguntas a responder. Por que e como evangelizá-las? Então, nessa parte 2 do Evangelho das Prostitutas, nós temos aí o tópico 1, por que evangelizar as prostitutas? Tópico 2, como evangelizar as prostitutas? Então, vamos ver tópico 1, por que evangelizar as prostitutas? A resposta a essa pergunta é mais do que óbvia. Devemos evangelizá-las porque Jesus morreu por elas também, como está em João 3, 14 a 16. Logo, como já deixamos claro no tópico anterior, estejamos aptos a falar-lhes de Cristo. Várias são as mulheres que, libertas de pecados sexuais, tornaram-se heroínas da fé, como Raabe e a mulher pecadora na casa de Simão, Hebreus 11, 31, Lucas 7. Então, por que evangelizar as prostitutas? Então é óbvio, né? Nós temos que evangelizar a todos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não disse para escolher, é para pregar a todos, né? Então, esta parte aí é uma parte difícil, complicada, mas isso não nos isenta de fazê-la. É necessário fazer isso. E se nós vamos a essas pessoas e não conseguimos trazê-las para a igreja, então nós temos que estar com elas, visitar essas pessoas. E nesse trabalho é evidente, um crente ele não vai lá sozinho, um pastor, né, um irmão, não, sempre estará com a sua esposa, né, estará com outras pessoas. Então o trabalho é ser feito assim. Então nós devemos visitar. Veja bem que essas pessoas geralmente trabalham à noite, né, ganham seu dinheiro à noite, vendendo seus corpos. Então, que hora nós temos que ir? De manhã cedo não é hora, porque passaram a noite trabalhando, de manhã estão dormindo, né? Então a hora será ali à tardinha, ali 4, 5 horas da tarde. Então é hora de visitar essas pessoas, falar do amor de Deus para elas. Muitas dessas pessoas entraram nesse tipo de coisa, por quê? Porque às vezes morreu o pai, a mãe, não viu outra saída. Às vezes foi levada para o próprio parente a fazer isso, para ganhar dinheiro. Muitas pessoas estão em outros países, né? Foram lá para trabalhar, descobriram de repente que foram enganados, foram levados lá para a prostituição. O Brasil hoje é um ninho disso, né? Principalmente a prostituição infantil. É um ninho disso. Vem gente do mundo inteiro para o Brasil atrás de pedofilia, de prostituição. O Brasil é famoso por isso no mundo inteiro.
essas beiras de praia, principalmente do Brasil inteiro, aí são famosos pela prostituição. Então, essas pessoas são levadas a ganhar dinheiro com isso. Muitas pessoas estão envolvidas nisso por causa de dinheiro, para sustentar as suas próprias famílias. Muitas vezes até a própria mãe levou, o próprio pai levou. Tanto do lado feminino como do lado masculino. Então, veja bem que essas pessoas precisam ouvir o Evangelho, precisam saber que existe solução, existe perdão de Deus. Muitas delas se auto-excluíram do reino de Deus. Eles acham que não tem solução, que Deus não nos ama. Mas, veja bem, nós precisamos levar essa palavra de amor, a chance de arrependimento, de mudança de vida. E nós vamos ver na prática que muitas dessas pessoas saíram lá da prostituição, se casaram, estão hoje na igreja, têm até cargos, altíssimos cargos dentro da igreja, são pessoas exemplares, pessoas que vivem vida santa, irrepreensível, que estão pregando o Evangelho e fazendo uma grande obra para Deus. E nós vamos ver na Bíblia duas mulheres que se destacam nesse trabalho aí, que faziam antes, eram prostitutas e passaram a servir a Deus, né? Como o caso da prostituta Raabe. Nós vamos ver que coisa tremenda aquilo ali, a fé que ela teve do Deus verdadeiro, arriscou sua própria vida, sua família, para fazer uma obra para Deus que ela nem tinha ainda ouvido falar direito nele, nem sabia muita coisa sobre ele, mas o que ela soube, o pouquinho que ela sabia, foi suficiente para ter fé nesse Deus, acreditar nesse Deus. E quando as muralhas de Jericó caíram, ficou lá um pedaço do muro em pé. Todos disseram: Josué, o muro caiu todo, ficou um pedaço em pé. Então quando olharam, mas por quê? O que tem nesse pedaço do muro? Ah, em cima desse pedaço do muro que não caiu tem uma casa. Uma casa? E o que tem nessa casa? Tem uma janela. O que tem nessa janela? Um fio vermelho. É a casa de Raabe. O muro todo caiu, mas a casa de Raabe, em cima do muro, aquele pedaço do muro, ficou em pé. Porque Deus tinha um compromisso com aquela mulher, uma prostituta. Porque ela acreditou em Deus. Depois se casou com o israelita, que era coisa impossível, o israelita casar com a prostituta. Isso é só pela graça de Deus realmente, né? Se casou com Salmão, e daí vem a família de onde nasceu Jesus. É daí que vem Jessé, Davi, olha só. Então nós podemos dizer que Jesus, humanamente falando, né, por descendência, por parte de pai humano, que na verdade não era o pai dele legítimo, né? Então ele era o descendente de Raabe, a prostituta. Que é a maior prova do que essa, do amor de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, de trazer o seu filho ao mundo, e da parte aí legal, né, tinha que ser descendente do rei Davi, por parte de pai aí, né, José era da casa de Davi. Então veja só, ele era descendente dessa família, que era o quê? Da prostituta Raabe, nasceu descendente daí. No tópico 2, como evangelizar as prostitutas. Embora nada impeça que um homem crente evangelize uma prostituta, recomenda-se sempre que é possível que esse trabalho seja acompanhado por uma equipe feminina. Seja como for, que essas mulheres ouçam o Evangelho de Cristo. Todavia, acautelemo-nos daquelas que, embora aprendam sempre, jamais chegam ao conhecimento da verdade, em consequência de seu amor à vida pecaminosa. 2 Timóteo 3,7. Então, nesse trabalho de evangelização a essas mulheres que vivem na prostituição, então precisa ser um trabalho feito dentro de uma organização bem feita, uma preparação, um plano bem arquitetado. Então tem que se fazer uma programação, né? Tem que se estudar como fazer. E não pode ser um homem ir lá na casa de uma prostituta para evangelizá-la. Por quê? Porque lá ele será tentado. Aquela mulher está acostumada a seduzir homens. E não são todas que vão ouvir o Evangelho. Não são todas que querem se arrepender.
Então ele estará correndo sério perigo, sério risco de colocar a sua vida, a sua consagração em descrédito depois.